Pessoal, sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alan e hoje estamos aí com fundamentos da automação industrial. Hoje é a nossa primeira aula do dia 23/10/2024. O professor Alan vai estar passando parte do conteúdo para vocês e explicando as atividades. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan. Então, dando continuidade com as atividades, hoje estamos aí com a parte de fundamentos da automação industrial. Hoje, o pessoal lá vai estar explicando para vocês aí, né, parte aí do conteúdo e explicando as situações de aprendizagem para vocês.
Então, aqui, ó, nós temos a situação de aprendizagem 1, situação de aprendizagem 2, situação de aprendizagem 3. Aqui, neste caso, são as nossas web aulas e aqui são os encontros presenciais, ok? E aí, dito isso, nós temos aqui a nossa primeira situação de aprendizagem. Você vai clicar, vai estar abrindo para você. Então, você foi contratado aí, né, pela empresa aí como técnico em eletrônica para uma empresa de automação que produz aí, né, estufas utilizando sistemas de aquecimento por resistências elétricas. Então, basicamente, quando temos resistência elétrica, vamos verificar aí a temperatura. Temos um controlador de temperatura, temos o sensor de temperatura, e quando o sistema se torna mais automatizado, temos um CLP ou PLC que vai estar realizando aí um controle dessa temperatura mais próxima aí do seu set point, que é o controle aí desejado do nosso processo de fabricação. No contexto aqui, diz que essa empresa é situada na região centro-oeste, né? E é composta por 15 unidades localizadas na mesma região. A empresa está trabalhando em um novo projeto com a parte de automação das estufas. A implementação da automação em máquinas e equipamentos de acionamentos industriais resulta em processos com maior confiabilidade, flexibilidade e eficiência operacional, aumentando os níveis de produção contínua. No seu caso aí, que é do setor de automação, né? Passaram o projeto para você e um descritivo das características desse projeto, onde a temperatura mínima seria 10 graus Celsius, a temperatura máxima seria 100 graus Celsius, o nível mínimo do reservatório da estufa, contando também com o nível máximo. Então, você teria que ter um sensor de nível mínimo e um sensor de nível máximo, onde poderia ser uma medição direta ou indireta. Para este projeto de automação, você deverá utilizar os seguintes equipamentos: um CLP ou PLC, que é o controlador lógico programável, para processamento das variáveis, sensores para monitoramento do nível alto e nível baixo, resistências para os processos de aquecimento, válvulas para o controle de escoamento, que aí é para o controle de vazão, né? Seu desafio é programar o CLP para acionamento da estufa, com base nos seguintes princípios de funcionamento. O reservatório inicia com um nível mínimo de água e quando atingir o nível máximo, né, uma sinalização é acionada. Após essa etapa, as resistências para o aquecimento da estufa são acionadas aí, e quando a temperatura máxima é atingida, uma sinalização é acionada e o processo é paralisado. Neste caso aqui, o professor preparou aqui uma mega aula aqui dessa parte de fundamentos da automação, explicando a nossa situação de aprendizagem. A automação, nós falamos que é uma disciplina que busca automatizar tarefas previamente executadas pelos seres humanos, trazendo benefícios como eficiência, otimização, precisão e economia de tempo. A automação desempenha um papel fundamental em diversos setores da indústria, como manufatura, agricultura, serviços e outros. Ela melhora a produtividade, reduz os erros e permite a realização de tarefas complexas e repetitivas de forma mais eficiente. E aqui, por exemplo, temos uma proposta de situação de aprendizagem com imersão aí numa planta, né, da indústria 4.0.
Então, o professor Alain passou parte, né, de um funcionamento aí, né, com o CLP. Agora, deixa eu verificar aqui se está tudo correto. Aí, aí agora sim. Vamos verificar novamente aqui, porque parece que não tava tendo probleminha técnica aí, mas dando continuidade aí para vocês, ó. Então, mostrar para vocês aqui novamente aqui agora a parte da nossa automação industrial. Então, temos processos aí de fabricação, por exemplo, de solda, né? Em tubulação mais complicada, onde podemos utilizar a parte de robótica, a parte do CLP, onde o operário vai estar fazendo uma programação, onde vai ser demonstrado que ele faz uma programação no notebook e aí ele faz o download dessa programação e o robô que vai fazer a solda e depois eles verificam aí se essa solda precisa ser refeita ou não, ok? Então o robô faz a verificação da solda e vai realizar a solda. Você pode notar que não tem nenhum ser humano ali fazendo a solda, é só um robô. Aí é um processo aí automatizado aí, né, utilizando CLP, robótica avançada, no processo de soldagem em uma linha de tubulação, ok? E aqui nós temos o acionamento na parte de bobinamento de motores, né, de rotores, né? Nós temos aí o acionamento de uma máquina aqui muito rápida para fazer aí o bobinamento desse rotor. Geralmente a montagem desse rotor, pessoal, demora aí praticamente de 1 a 3 dias. E aí você vai ver a velocidade que essa máquina faz o acionamento com o processo automatizado.
Então gastou menos de 1 minuto aí para fazer o bobinamento aí desse rotor, ok? E aqui nós temos a fabricação aí, né? Da fabricação de picolé, né? Ok? E aqui o professor Alan vai estar demonstrando para vocês aí uma parte que trabalhamos aí no Senai Play com a demonstração da indústria 4.0 com sistema de robótica avançado utilizando CLP, que é o controlador lógico programável, sensores para o acionamento aí, placas de circuito impresso com acionamento aí preciso aí do nosso robô, ok? E aí vamos passar essa demonstração da indústria 4.0 para vocês. Uau! Duracell, patrocinadora oficial da equipe Williams. Preciso me preparar para isso. Pronto para correr! Duracell dura mais, muito mais. Abrir uma Brastemp é abrir a cabeça. Brastemp é outro mundo. No 4.0, muitas pessoas me pediram para mostrar mais de perto as tecnologias que estão disponíveis para a indústria. E é sobre isso o tema do vídeo de hoje. Roda a vinheta! Eu sou Roberto Mosa, embaixador do Senai Play, o seu guia por... Ficar mais ampliado aí que fica melhor para vocês, tá bom? Patrocinadora oficial da equipe Williams. Preciso me preparar para isso. Pronto para correr! Duracell dura mais, muito mais. No 4.0, muitas pessoas me pediram para mostrar mais de perto as tecnologias que estão disponíveis para a indústria. E é sobre isso o tema do vídeo de hoje. Roda a vinheta! Eu sou Roberto Mosa, embaixador do Senai Play, o seu guia por essa jornada de conhecimento no universo da mecânica e usinagem. E hoje estou aqui no Senai 4.0, mais especificamente na bancada de montagem da fábrica 4.0. Aqui do meu lado está o Gabriel, que vai nos mostrar como essas tecnologias 4.0 conseguem trabalhar juntamente com os humanos. Gabriel, muito obrigado aqui pela oportunidade, por nos receber. E agora explica pra gente, como isso daqui consegue trabalhar junto com a gente? Então, Roberto, essa bancada de montagem ela foi idealizada para ter o trabalho de um único operador junto com tecnologias da indústria 4.0. Então, a gente tem robótica colaborativa, a gente tem impressão 3D utilizado para os módulos de encaixe, a gente tem visão computacional para teste de qualidade e o principal de tudo é o módulo IoT para poder pegar todas as informações da bancada e jogar nos supervisórios online, beleza? Nossa, muita tecnologia mesmo. E me explica aqui melhor, como cada etapa vai funcionar nesse processo de fabricação? Então, essa bancada foca na integralização da operação manual com as tecnologias. Primeiro, o operador faz a montagem de uma peça, por exemplo, a garrafinha, de forma manual. Vou apresentar aqui uma para vocês. E por fim, ele aciona o robô para finalizar a montagem. Ao finalizar a montagem, o próprio robô já direciona para teste de qualidade, que verifica a qualidade da minha garrafinha. Se ela estiver ok, finaliza e já cai a contagem de quantidade produzida de produtos aceitáveis.
Isso realmente é uma ferramenta que auxilia bastante nos processos, principalmente como podemos observar aqui, o robô ele faz uma atividade que seria um movimento muito repetitivo, que é o de fechar a tampa da garrafinha. Imagina um operador o dia todo fazendo esse movimento na linha de montagem. A gente reduz os riscos de ergonomia também, não é isso? Com certeza. E a utilização do exoesqueleto também ajuda, porque a gente consegue trabalhar sentado e levantar para poder realizar outras atividades. Ela é pensada para ser ergonômica também e auxiliar o próprio operador. Inclusive cumprindo com alguns requisitos das normas de ergonomia, que o operador ele deve poder trabalhar tanto em pé quanto sentado em algumas atividades repetitivas. Ele consegue escolher se ele se sente mais confortável. Em pé, ou se ele se sente mais confortável sentado, não é isso? Com certeza. E outra coisa também que nós podemos observar é a questão do controle de qualidade, utilizando as tecnologias 4.0. Estamos aqui descongelando a geladeira. Geladeira da era do gelo? Troque seu mamute por uma Consul Frost Free. Deu ruim? Pede no app. Uma pessoa, para fazer esse controle de qualidade manual, muitas vezes ela ia precisar de instrumentos de medição, gabaritos, até a própria atenção da pessoa. E no decorrer do dia, ia acabar se perdendo ali, ou perdendo a concentração por algum outro motivo, diminuindo muito essa produtividade. E a tecnologia já faz essa análise aqui integrada, utilizando visão computacional, que identifica se a garrafinha está perfeita ou se ela tem algum defeito, considerando ali o nível de tolerância de falha e aprovando ou descartando essa garrafinha. Muito interessante, Gabriel. E por falar em segurança, vocês devem estar achando estranho aqui um robô aqui do meu lado, eu tenho acesso a ele, o Gabriel mostrou aqui pra gente trabalhando livremente ao lado do robô. E aquilo que muita gente pensa, e se esse robô se revolta contra a gente e ataca o Gabriel? O que acontece, Gabriel? No caso desse robô, ele é colaborativo, então qualquer esbarrão que ele tenha em qualquer pessoa ou colisão com outros objetos, ele para automaticamente, o operador só tem que reabilitar ele e ele já continua de onde ele parou. Então, mais uma tecnologia para auxiliar e a gente conseguir trabalhar juntamente com a tecnologia. A gente não precisa mais o robô estar de um lado e o humano do outro, né? Dá para trabalhar com essa colaboração, como se o robô aqui fizesse parte também desse processo de montagem, como se fosse um outro operador. Então, também temos aqui um controle de produção a respeito dos produtos que estão sendo produzidos. Então, a gente consegue medir a produtividade dessa célula de montagem, identificar quantos produtos bons foram produzidos e quantos produtos com defeito foram produzidos. Com isso, a gente consegue identificar possíveis falhas e necessidade de manutenção ou readequações do projeto de montagem. Uma outra vantagem também que essa tecnologia nos permite é a facilidade no setup em realizar operações diferentes. Agora mesmo nós estávamos vendo aqui a fabricação e a montagem dessa garrafinha. Nós podemos facilmente mudar, por exemplo, para um martelo como esse. Por quê? A tecnologia é capaz de armazenar várias tarefas diferentes e basta algumas poucas informações para ele saber que não está mais produzindo as garrafinhas e começou então a produção do martelo. Vamos dar uma olhadinha.
Ao contrário do que muitos imaginam, os robôs colaborativos, eles não substituem a mão de obra humana, muito pelo contrário. Eles requerem cada vez mais profissionais qualificados para poder operá-los e fazer a devida manutenção. E se... Então, isso aqui foi parte aí de fundamentos da automação. Nessa parte, nós temos aí a nossa primeira atividade, nossa primeira situação de aprendizagem, onde nós envolvemos aí, né, que o seu desafio é programar um CLP para acionamento da estufa, né, com base nos seguintes princípios de funcionamento. O reservatório, ele inicia com o nível mínimo de água, está aqui o nível mínimo de água, né? Quando atingir o nível máximo, a sinalização é acionada. Então, vai subir o nível, vai bater aqui no nível máximo, sensor de nível máximo, vai acionar uma sinalização, indicando aí o processo de fabricação. Após essa etapa, as resistências para o aquecimento da estufa são acionadas. Quando a temperatura máxima é atingida, uma sinalização é acionada e o processo é paralisado. Ou seja, nós temos aqui, ó, certo? Sinalização. Vai abrir essa válvula aqui e vai escoar o produto aqui, né, para continuar no processo de fabricação. Então, temos um tanque aqui, a bomba pegando o líquido aqui, sensor de nível mínimo, sensor de nível máximo, sensor de temperatura e a nossa válvula para escoamento. Aqui um exemplo aqui do controle de nível de um tanque, a parte superior aqui do CLP ou PLC, são as entradas de alimentação do CLP e a parte de baixo são as saídas, ok? Aqui geralmente são chamados de input, aqui a saída é output. Temos aqui uma linguagem de programação ladder, né? E temos aqui o acionamento do nosso tipo, né, de programação aí que utilizamos hoje em dia, ok? Lembrando que essa linguagem de programação ladder é o que se assemelha mais a comandos elétricos. Contato aberto, contato fechado, bobina, né? Para fazer a automação industrial. E aqui, no caso, os alunos desenvolveram essa prática lá, o professor Alain, ele trabalha aqui com os cursos à distância, também ministra algumas aulas presenciais. Os alunos fizeram a parte de automação, né, dessa situação de aprendizagem e também fizeram a parte que chamamos aí de tecnologia em supervisório. O supervisório ele vai fazer uma simulação aí do acionamento do nosso processo de produção industrial, ok? No nosso caso é o controle de líquido aí com acionamento também, né, de temperatura. Aquele mesmo barrinho que você colocou aqui. E aí, dando continuidade, né? Nós temos aqui, ó, os alunos fizeram o quê? Fizeram a programação, nós temos primeiro faz a programação no software, depois faz o download desse programa para o CLP, que é o controlador lógico programado. Na sequência, faz o acionamento do hardware, que é onde o operador faz o acionamento do botão liga, desliga e acompanha o funcionamento do processo de produção industrial. Ok? E através do CLP, né, através do notebook ou do seu computador, você consegue monitorar toda a linha de produção. Então, aula de CLP, controlador lógico programável, CLP Atos. O aluno aqui está programando aqui, fazendo a programação. Coloca o contato fechado aí embaixo. Aí, fechado. Q1.
O Inter está colocando o intertravamento. Agora eu vou fazer o download. Está passando pro CLP. Fazendo o download. Download com sucesso. O grupo aqui é chamado Ampere. Ok? Agora faça a supervisão do seu software. Fez a supervisão, agora vai fazer o acionamento no hardware. Vai lá. Fez o acionamento, verificando aqui no supervisório. Acionamento correto. Aí acionou lá. Aí o contato lá abriu lá em cima, o de intertravamento. Ó. Agora pressiona B0. Verificando aí, ó. Parou o motor. Espera parar o motor, né? Motor parou. E agora, sentido anti-horário. Acionou no hardware, no supervisório do CLP. Pressiona aí para desligar. Certinho, tarefa concluída, com sucesso. Então aqui os alunos desenvolveram a prática aí, né? Deixa eu deixar aqui. E aqui eles estão começando a fazer aí o levantamento dos componentes, como a bomba d'água, os botões para ligar, a botoeira para desligar, o CLP. No caso, vai estar utilizando o CLP da Siemens, né? Utilizando o TIA Portal. E vai estar fazendo todo o acompanhamento. Eles estão começando a preparar aí os componentes para fazer a montagem, né, da prática, ok? Vai, professor. Faz o merchandising aí, ó. Bora. E Professor Alain, aula de automação industrial. que isso, hein? Fera das Galáxias. Aí, ó. Aqui, ó, ensinando a galera aí. Siemens. Siemens, TIA Portal, mostra lá. TIA Portal, E agora estão fazendo ligação. a ligação, ali tá o Anderson, o Aldair. 2 bombas d'água. Ó, 2 bombas d'água. Hoje aqui não vai faltar água pra galera, não. 2 bombas d'água. Aí, ó. Vamos chegando, tá aqui, ó, Candango. Ali o executivo, nosso executivo, que tá o de menor. Aí, ó, firme. Aí, ó, só a galera, só a equipe aí, ó. Só os fera. Então aí, bom, a parte aí de início. E agora o professor Alain vai explicar para vocês a situação de aprendizagem 2. No caso da situação de aprendizagem 2 aí, seu desafio é elaborar um diagrama elétrico de acordo com a simbologia do dispositivo utilizado nas conexões de entrada e saída do CLP. Entrada é conhecida como input e saída é conhecida como output. Com base nos seguintes princípios de funcionamento. O motor da esteira é acionado por um botão liga. Eu coloquei aqui, ó, botão liga, tá vendo? Não. Que também aciona um cilindro C1 que posiciona uma caixa no final da esteira. Quando a garrafa chegar no S1, tá aqui o S1, que é o sensor de posição, interrompe o funcionamento da esteira durante 10 segundos. Se é 10 segundos, temos um temporizador. O temporizador está aqui, ó, meio escurinho, mas eu coloquei. Esse temporizador é chamado de tom, que é Timer on Delay, ok? No caso aqui é de 10 segundos. O tempo necessário para o envasamento da bebida. O sensor S2 é posicionado para a contagem do número de garrafas envasadas. Então tá aqui o S2, né? Tá aqui, ó, posicionado para a contagem, né? Para cada garrafa contabilizada, uma sinalização é acionada. Então nós temos nossa sinalização aqui que é acionada, ok? Parte superior do CLP é as entradas, parte inferior são as saídas.
E aí, no caso, temos alguns sensores aqui para medir o nosso nível. Esse aqui é a indicação aqui, ó, para a fabricação de leite, né? Aqueles leite de caixinha que vocês conhecem. Nós temos aqui o nosso processo de fabricação, ok? Na indústria aqui, né? Certo? E o sensor mais utilizado aqui é o sensor de longo alcance com alto desempenho da série QS30, ok? QS30. Dando continuidade aqui para o controle de nível da água, né? No processo de fabricação da água, né? Das garrafinhas de água que você conhece. Temos a esteira aí, a enchedora, né? Certo? Que vai continuar aqui no processo de fabricação. Além disso, temos aqui o sensor RU10U-M08, RU10U-M08. O sensor ultrassônico detecta qualquer meio líquido, ok? Esse é o sensor ultrassônico. Outro sensor ultrassônico bastante utilizado é o JSN-SR04T ou JSN-SR20Y1. Por que eu estou fazendo essa indicação de sensores para vocês? Que é o que está sendo solicitado na nossa situação de aprendizagem, ok? Ele pede para você estar fazendo a indicação de sensores também para estar rodando a nossa linha de produção. Temos aqui esses sensores de nível aqui que está fazendo o controle aí do nível na fabricação de suco, né? Então aqui você vai ver que são várias, né? Milhares de fabricação aí de garrafas ao mesmo tempo. Você pode notar que está tudo aproximadamente no mesmo nível, né? Aqui no caso é a fabricação de suco laranja, né? Aqui no caso temos a fabricação de cerveja, beba com moderação. Temos aqui o caso com a identificação de sensor, onde se as garrafas tiverem algum tipo de alteração, o sensor identifica e expulsa essa garrafa da linha de produção, ou ela vai ser retrabalhada ou vai para reciclagem. Geralmente vai para reciclagem. Aqui no caso da fabricação de refrigerante, está sendo feita a limpeza das garrafas e já passou o rótulo, né, das garrafas e agora elas vão para a enchedora. E aqui temos aqui a demonstração do processo de fabricação de 42 mil garrafas de água, ok? Certo? É um processo totalmente automatizado aí, né, indicado aí pela empresa, onde você trabalha com o CLP, que é o controlador lógico programável, com robótica avançada, sensores de identificação, como sensor de nível, sensor de peso, sensor indutivo para verificar se tem algum metal dentro da garrafa, ok? Sensor capacitivo para verificar se tem algum detrito dentro da água lá que não pode ter, né? Para seguir os padrões de qualidade aí, né, nesse processo de fabricação. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate
I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Então aí foi apresentado para vocês, né, processo de fabricação. Essa foi a nossa segunda situação de aprendizagem, certo? Agora, a última situação de aprendizagem, vocês têm que fazer o acionamento através de um CLP, que é o controlador lógico programável, de um semáforo em cruzamento. Então, no caso, você vai ter 2 vermelhos, 2 amarelos, né, 2 verdes, né, para estar fazendo esse acionamento. E na situação de aprendizagem, já demonstrou para vocês aí um tempo pré-determinado. Como o LED verde está acionando em 40 segundos, o amarelo com 10 segundos e o vermelho 40 segundos. Geralmente esse tempo é determinado de acordo com a via, se é uma via preferencial com velocidade mais alta, né? O horário, se é de manhã, tarde ou à noite, e a quantidade de veículos que está passando ali no local, pessoal. Então, você pensa que esse horário não é padrão, não. Então, ele vai ser de acordo com o horário, que é de manhã, tarde e à noite. É de acordo também com a via, né? Se está passando muito veículo, certo? E vai verificar se é preferencial, se é rodovia ou não, ok? Certinho? Dito isso, nós temos aqui, por exemplo, nosso semáforo aí, tá vendo aí? Ó? Um semáforo de cruzamento. E aí aqui nós temos que fazer o que nós chamamos de declaração das variáveis. A declaração das variáveis, nós temos aí, ó, o semáforo A vermelho, é uma booleana. A booleana, ela pode ter um valor de 1 ou 0. E aí a nossa saída, que é o endereço, nós falamos que é o Q0.0. Aí temos o amarelo, booleana, Q0.1, o verde, booleana, que é 0.2.
o vermelho, que é 0,3, o amarelo, que é 0,4, e o verde, que é 0,5. Temos aqui a nossa programação utilizando os temporizadores, que é, por exemplo, o temporizador tom, que é o timer on delay, certo? E aí você tem aqui os contatos aqui, né? A linguagem de programação ladder, que é contato aberto, contato fechado, temporizador. Aí T1, T2, T3, T4, né? São os temporizadores que são utilizados. No caso do semáforo, vão ter mais tipos de temporizadores que são bastante utilizados aí. Aqui no caso, ó, temos aí as memórias que foram utilizadas, né? Coloquei parte da programação para vocês. Temos aí, ó, o T1, T2, T3, T4, T5 e assim sucessivamente de acordo com a quantidade, né, de semáforo que você vai utilizar. Neste caso são 2 semáforos, que é o semáforo de cruzamento. Você tem um botão para ligar, um botão para desligar, né, o seu sistema também. Aqui nesse caso, na aula prática lá, você pode notar aí que você tem um CLP, tem um disjuntor aqui, ó. Tem os LEDs para fazer o acionamento, né? Simulando aí a nossa prática do semáforo, ok? E aqui, professor Alan, fazer uma pré-revisão para vocês, ó. Temos, voltando aqui na sala de vocês, né? Então, aqui vocês vão ter 3 atividades, tá bom? Primeira atividade, segunda atividade, terceira atividade. Essas 3 atividades aí são envolvidas na parte de fundamentos da automação industrial, ok? Certo? Onde você tem a possibilidade de verificar aí o desenvolvimento tanto com o CLP, que é o controlador lógico programável. Passei alguns vídeos para vocês explicativos aí, certo? E além das aulas que vai ficar disponível aqui na nossa sala de aula, o professor Alan também vai deixar para vocês vídeos explicativos de cada situação de aprendizagem para vocês, ok? Aí eu vou estar colocando aqui situação de aprendizagem 1, situação de aprendizagem 2 e assim sucessivamente. Beleza? Não deixe para o último momento para você desenvolver a sua atividade, né? Faça o seguinte, desenvolva a sua atividade, envia para o professor Alan. O professor Alan vai estar acompanhando você aí nessas atividades. Então, aqui em cada um você tem a folha de resposta. Nessa folha de resposta você vai estar aí preenchendo, né? Aqui é aquele da estufa, a primeira, né? Lembra lá que o professor Alan colocou para vocês lá o desenho bonitinho e tal, certo? E aí você tem que fazer uma programação aqui. Lembrando que a programação é feita em programação ladder, onde nós temos aqui, ó, contato aberto. Esse aqui é chamado contato aberto. E esse aqui é chamado contato fechado. Então, temos contato aberto, que é conhecido como normalmente aberto. E temos o contato fechado, que é o conhecido como normalmente fechado. E também temos o acionamento da nossa bobina, que é chamado de Q0, por exemplo. Ok? Certo? E aí, neste caso, você vai fazer uma simulação aí para fazer o acionamento disso aqui. O professor Alan mostrou também, quem perdeu, você pode rever a aula. O professor Alan demonstrou também os alunos lá na prática, fazendo essa prática, ok? Certo? Eu falei aí sobre essa parte que é de extrema importância, né? Além dos alunos estar desenvolvendo a prática com CLP, com a bomba d'água, com
os sensores, botoeiras, eles também fizeram a simulação através de supervisório, ok? Utilizaram aí um supervisório para estar demonstrando aí o seu processo de fabricação, que é do tanque aí de cozimento aí que você tem a possibilidade de estar trabalhando, ok? Essa simulação, ela é praticamente aí desenvolvida de acordo com as nossas atividades reais aí. Então, na fábrica, basicamente, o que você tem é isso aí. Você vai ver direto aí um tanque, onde você tem um sensor de nível baixo, mínimo, sensor de nível máximo, sensor de temperatura, resistências, controlador de temperatura, um CLP, para estar automatizando todo o seu processo. Praticamente você tem um botão para ligar, um botão para desligar e sinalização. São as lâmpadas indicando aí como está o funcionamento do seu processo de fabricação. Lembrando que essa aqui é a primeira situação de aprendizagem. E aí, levando em consideração que nós temos a primeira situação de aprendizagem, temos aqui a nossa segunda situação de aprendizagem. Você vai clicar, vai abrir aqui para você, ó, certo? E aí, nesse caso, você tem que elaborar um diagrama elétrico de acordo com a simbologia do dispositivo, utilizado nas conexões de entrada e saída do CLP. Lembrando que a parte superior do CLP são as entradas e a parte de baixo são as saídas do CLP, certo? E aí, quando a garrafa chegar e o sensor S1 interrompe o funcionamento da esteira em 10 segundos, tempo necessário para envasamento da bebida. O S2 é posicionado para contagem das garrafas envasadas. Para cada garrafa contabilizada, uma sinalização é acionada, ok? Certo? Essa é a nossa segunda atividade. E finalizando aqui, ó, nós temos a terceira atividade, que é para você fazer a montagem de um semáforo em cruzamento, ó. Então, você vai fazer uma montagem de semáforo em cruzamento, onde pré-determina aí a quantidade de tempo para vocês, né? O acionamento aí do LED verde aproximadamente 40 segundos, o amarelo 10 segundos e o vermelho 40 segundos. Lembrando que você vai trabalhar com semáforo em cruzamento. Quer dizer que você tem aqui, ó, 6 saídas, né? 6 saídas. Por quê? Porque você vai ter 2 vermelhos, 2 verdes e 2 amarelos, tá vendo? Então, seu CLP tem que ter quantas saídas? 6 saídas. E você vai trabalhar também com o temporizador. Que temporizador é o TON, que é o Timer on Delay. Ok? Professor Alan, então, explicou aí as situações de aprendizagem para vocês. Eu espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Certo? Eu expliquei cada atividade para vocês. A nossa matéria é Fundamentos da Automação Industrial, ok? Certo? A nossa UC vai estar terminando no dia 28/11 de 2024. Temos apenas 3 atividades para estar enviando para o professor Alan. O professor Alan explicou cada uma para vocês aí, ó. Não se esqueça de você preencher corretamente a folha de atividade, das 3 atividades, tá vendo aí? E enviar para o professor Alan. Ok? Certo? Depois vocês vão ter as aulas práticas, que estão aqui, né? Determinadas aqui. Vai ter o primeiro, segundo e terceiro encontro. E aqui está a separação de turma A, tá bom, pessoal? Turma A, turma B, tá vendo aí, ó? E aí se atente à sua turma, né? E aí, eu desejo a todos aí um bom final de semana, um bom feriado, né?
quinta e sexta-feira, já avisando para vocês que o professor Alan não vai ministrar aula, que nós temos o nosso feriado aí, ok? Certo? Desejo a todos aí uma ótima semana, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.